Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao OscarCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu tomei ferro de novo, mais uma bad beat. Eu sou o Marcelo Lanza. Cara, eu achei uma ótima. Bad beat é o que acontece com os outros, e quando um par de as perde para um valete duque que chovou porque tava short, tem um lado perdedor, mas tem um lado vencedor. Dessa vez fui eu, one time. Vai, cavalinho, vamos, galo. Two times. Three times. Ok. Marcelo Lanza, falaremos tudo sobre a aposta do Oscar, mas começando lembrando que para ouvir um podcast, você tem o Google Podcast, você pode procurar Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Para entrar no nosso grupo fantástico do Telegram, 31975189609, Marcelo Lanza. Exatamente, senhor. Bet do Oscar, vamos começar rapidinho assim, vamos falar lá na frente do Bet do Oscar, pode ser? Pode, lá no final. Então tá joia. Vamos para as notícias direto? As notícias direto, vamos começar direto já assim na lata? Na lata, eu acho que é razoável. Então vamos para High Stakes Poker voltará pelas mãos do PokerGo. Vovô, o que você acha disso? Cara, olha... Era gostoso, né? Vou falar um pouquinho a respeito. Eu vou contextualizar, dar contexto histórico, contar um pouquinho e depois dar minhas opiniões. Cara, a primeira coisa é o seguinte. Há pouco tempo um ouvinte nosso perguntou o seguinte: por que vocês têm essa paixão que vocês têm pelo Phil Ivey? E a gente contextualizou pra ele porque que o Phil Ivey foi um dos maiores ídolos que a gente teve, que a gente viu no poker. A pergunta, ela é equivalente para por que vocês têm o carinho que vocês têm pelo High Stakes Poker. O High Stakes Poker foi o programa mais revolucionário que aconteceu para o poker depois da transmissão da WSOP. A coisa mais inovadora, mais diferente, mais escandalosa. Quer dizer, o que foi o High Stakes Poker? A WSOP começou a transmitir os torneios, veio o WPT é o responsável pela revolução da transmissão dos torneios de poker, mas o High Stakes Poker foi a primeira vez que os caras botaram e falaram o seguinte: vamos transmitir cash game. Vamos pôr pacote de dinheiro em cima da mesa. Exatamente, botar pacoteira de dinheiro em cash em cima da mesa. Vão botar os caras para jogar com o próprio dinheiro, valores que ninguém nunca viu jogar, com a produção do Maurice Candani, que é o maior produtor de pôquer de todos os tempos, com o Gabe Kaplan, o AJ Benza, que são dois apresentadores super carismáticos para apresentar esse programa. Isso aí foi o High Stakes Poker. Ele era transmitido pela GSN, que é a Game Show Network, que inclusive custou a soltar os direitos autorais desse programa. Já tentaram comprar para subir ele, para botar em tudo quanto é canto. Os caras estavam amarradíssimos e tinha algumas coisas no programa que eram muito ricas. A primeira era o seguinte: tinha muito pouca edição. Então você botava o Durr, que era um menino, para jogar com o Doyle Bronson, que era o senhor, para jogar com o dono do Lakers, e você tinha ali as conversas todas desses caras. Quer dizer, pegava a íntegra do bate-papo dos caras, das mãos que eram jogadas, muito poucas mãos eram cortadas. Então, num momento que todo o poker que ia pro ar, que aliás é uma discussão que tá voltando à tona, é o seguinte: quanto que o público de poker aguenta esse tanto de transmissão sem corte nenhum, sem ser melhores momentos? Porque realmente, para nós, é muito legal a gente sentar e assistir todas as mãos que alguém dá raise e todo mundo dá fold. Mas o High Stakes Poker foi o primeiro a pegar sem nenhuma edição, com personalidades que eram muito marcantes, pessoas que eram muito vivas, narração impecável, dinheiro na mesa, o dinheiro que era a quantia de dinheiro era extraordinária para a época, um monte de celebridade recreativa. Então é o seguinte, Lanza, na hora que a gente vira e anuncia isso, o seguinte: o PokerGo pegou e vai ressuscitar o High Stakes Poker. A pergunta é: o que pode e o que não pode voltar daquela magia que a gente tinha naquela época? Eu acho que algumas coisas a gente consegue refazer, primeiro porque tá na mão de gente muito boa, né? O PokerGo é um canal que já mostrou que veio para fazer muito bem para o poker. Mas é muito difícil você ressuscitar aquela magia que a gente viu lá no início do poker, cara. Por quê? Porque, primeiro, as personalidades já não são mais a mesma. Você não tem mais um Sam Farha jogando poker em altíssimo nível, que era um cara recreativo. O outro, Eli Elezra, quer dizer, esses caras que eram aqueles recreativos, engraçados, divertidos e tal. O jogador profissional de poker
não tem mais aquele perfil tanto falador feito é o do Daniel Negreanu, o perfil dos caras que jogam poker em alto nível mudou. E além disso, o seguinte, cara, é muito difícil você colocar novidade. O que não foi feito no poker? Né? Um dos grandes elementos que o High Stakes Poker tinha era mostrar um negócio que nunca tinha sido mostrado. Agora não tem mais o que mostrar que não foi mostrado. Todo mundo já viu tudo, todo mundo já fez tudo. Mas talvez não tenha que ter nada novo. Talvez tenha que ser exatamente a fórmula antiga. E por mais que o perfil tenha mudado, nós só precisamos de 9 atletas. Ou 8. Sim. Para fazer um estrago numa mesa daquela. Então eu acho que dá para pinçar os caras, sim. Dá para fazer aquele formato antigo. Dá para deixar essa mesa 10 horas rolando e gravarem 8 programas com micharia de corte de edição e tal. E deixar o grande lance, porque além de tudo a gente tinha essa questão das jogadas. E de fato, numa transmissão do WSOP, não é monótono, não. É de dar dó quando a gente, se você for pegar mesas inteiras, cara, isso não tem atração nenhuma ao grande público. E a ESPN tem que vender isso pro grande público de alguma forma. Então, obviamente, tem corte e edição para que mostre action. Né? E eu acho que nem o grande público, acho que o próprio público do poker mesmo, uma grande parte dele ia falar, não. Então, assim, tirando a mesa final, né, do main event... Da WSOP, que mesmo assim, muitas horas fica chata, você né? Você vê que ela chega a ficar chata quando não tem action e tal. Pra caramba. Porque depende dos jogadores, não adianta. Às exatamente. Vezes, depende da personalidade dos caras isso, ali. Mas partindo desse conceito, acho que é só você pescar os caras certos, fazer uns testes de bastidor, testar os caras e fazer da fórmula antiga. Acho que não tem que inventar muito, não. Voltar antigamente, botar paçoqueira em cima da mesa, botar 3 caras cutucando, 2 falando, 3 mudo e deixa o pau cantar. Cara, sabe o que eu acho? O risco do gosto do hotel antigo, sabe aquele hotel que você foi quando você era meio adolescente ali, que você foi pra uma cidade, pra um carnaval e tal, não sei o quê, e 20 anos depois... Isso acontece. 20 anos depois você fala assim, porra, velho, eu vou pro mesmo hotel, pra mesma cidade, pro mesmo carnaval, e você chega lá e durante 5 minutos você tem o deslumbre porque aí, voltando pro High Stakes Poker, a música é a mesma, a cara é a mesma, a estética é a mesma, mas 5 minutos depois você vai falar, cara, isso nada mais é do que tudo que eu já vi pra caramba. Gabi fala isso muito comigo, assim. Sabe aquela melhor comida que você comeu na vida? Não coma de novo. Exatamente. Porque tem todo um momento, aquilo era contextualizado dentro do momento. Uma memória afetiva, exato. Né? Então, assim, você pode chegar lá e ser a mesma comida e não ter a mesma sensação. Só que nós não temos esse poder de escolha. Tipo, eles vão fazer o programa, então vamos torcer para que seja bom. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja agradável como a gente achou que fosse. Cara, vão torcer muito, porque tudo que eu queria era um High Stakes Poker naquele formato antigo, cara. Como eu tenho carinho com aquelas transmissões, eu lembro de eu te mandando um negócio, eu ser puto, porque na época você não entendia inglês ainda. E você... Entender inglês ainda é ótimo, né? Como se eu voasse. Não, mas você voa, velho. Se botar o troço, você vai entender. Mas na época, cara, eu lembro da sua indignação e ao mesmo tempo não tinha como não assistir. Né, cara? Era impossível não assistir, porque o negócio era revolução acontecendo diante dos nossos olhos ali, né? Exatamente, senhor. Exatamente. E a nossa segunda notícia do dia é que é isso mesmo? Nós tivemos algo a mais colocado no Million South America? Cara, eu não sei se já estava na programação antes ou depois, não, Lanzinha. Eu acho que se bobear já estava. Não é possível que não estaria, vai. Eu acho que já estava sim. Não é possível que os caras iam soltar no meio do evento e falar, não. Eu acho que já estava no plano, mas é porque é o seguinte, começou o Million South America. Nosso editor-chefe, Gabriel Grilo, tá lá fazendo uma cobertura maravilhosa. Aliás, tava precisando dar uma folga pro Alan, né, cara? Tá louco, tá de brincadeira. Alan trabalhando mais do que agente de turismo do Moja, pra repetir a piada de muitos programas atrás. E aí o seguinte, cara, o Gabriel tá lá cobrindo o torneio, hoje eu fui abrir pra ver como é que tava e tal, se tinha notícia nova pra trazer. Fui olhar e falei, tá começando um super high roller de $25 mil. Aí sim. Aí eu vi o valor. Dólares, meu amigo. Então, tá ali no Enjoy Conrad, né? Acontecendo o Million South America. Semana que vem vamos ter todas as notícias, todos os acontecimentos desse evento maravilhoso que está acontecendo. Sucesso pra você, Gabriel Grilo. Sucesso, boa transmissão, senhor. Cara, e saiu o ranking do BSOP após a primeira etapa. Tá publicado para a turma. Era de se esperar acirrado, né? Porque a turma do Mixer toda engata no Mixer, um cravou um, arrumou o outro, um pontuou no outro. O ranking geral normalmente é pelo main event, puxado pelo main event, mas tá bonito de ver, né? A turminha que tá lá tá pra jogo.
Exatamente, Lanzinha. O ranking começa dando cheiro do que vai ser a briga do ano, né? Quer dizer, você pega o ranking geral, o primeiro colocado tá a 50 pontos do segundo, ele tá com 800 pontos. É o Índio. O Índio e o Fred Volpe. O Fernando Araújo. Segundo lugar, o Fred Volpe com 750 pontos. Então, quer dizer, o heads up ali já dá o cheiro que a briga pode ser muito boa se os caras se dispuserem a brigar. Mas mais do que isso, como você disse, né, tem uma distorção aí por causa do main event, mas o ranking de Omar é bizarro, né, cara? Ele tem uma diferença de 50 pontos do primeiro pro oitavo. Exatamente, perfeito. Cara, o importante é o seguinte, entre esses 8 nomes nós temos ninguém menos, Marcelo Lanza, do que o Rádio na primeira colocação, né? Leandro Braza no top 3, aí temos o Marcelo Mesquel, o Wallace Marçal, que ganhou o heads up daqui de Minas Gerais. Então, quer dizer, a briga, o cheiro da briga tá sinistro no ranking de Omaha. E no ranking de Mixed Games, tá mais bizarro ainda, porque se por um lado você tem Rodrigo Garrido Portaleone na primeira colocação, os nomes que estão lá em cima também são nomes todos que têm condição de brigar pelo ranking. Temos lá o Fred Volpe, temos o Rádio também, José Arenstein, Marcelo Mesquel, Zé Gaudêncio. Quer dizer, tem gente pra caramba que andou brigando no ranking. Então, isso muito nos alegra, né, Lanza? Porque como gente que tem que reportar e que às vezes falta notícia pra gente no PokerCast, nem sempre a gente tem a riqueza que a gente tá tendo nesse começo de ano de notícia, de acontecimentos. A briga do ranking sempre é uma coisa que dá pra gente sentar, discutir, conversar e sempre vai gerar um papo muito bom, né? Eu tive com o Mesquel sexta-feira, lá no Rio, eu tive com ele e eu falei, cara, o que você achou? Ele falou, esse ano a briga é boa. Ele já falou assim, esse ano... Eu falei, mas como assim? Ele falou, é porque ano passado eu despontei rápido. Agora, esse ano, a turma que já entrou despontando é a turma brigadora, que vai brigar do começo ao fim. Então, assim, esse ano a briga é boa. E quando ele fala que a briga é boa... Não desmerecendo o ano passado, sim, mas claro. É porque... Mas é porque é o seguinte, tem alguns aspectos que são absolutamente necessários pro cara brigar por ranking. Que é o seguinte, o cara tem que ter volume de grind, tempo pra grindar e dinheiro pra grindar. Então é o seguinte, pra brigar pelo ranking de qualquer série, isso vale pra WSOP, vale pro BSOP e vale pro Campeonato Mineiro, vale pro Mineiro, que a gente fala porque tá aqui mais perto, mas pra qualquer campeonato estadual, o cara tem que ter o volume à disposição, futebol pra jogar, né? Tem que jogar o joguinho, mas tem que ter também tempo, vontade de grindar e dinheiro. E o perfil da turma que tá lá tem todos os pré-requisitos estão check. Vai dando check. Perfeito, exatamente. Então, cara, perfeita a colocação dele, é isso mesmo. Bom, Pocket Fives aponta falta de Igor Federal e BSOP no Global Poker Awards. Exatamente, Lanza. O que acontece, cara? Você falou do meu inglês, tô achando o meu inglês bonito. Porra, demais. Tá que homem, bonito, tá hein? louco. Aliás, o sotaque tão bonito quanto esse coque samurai que tá amarrado aqui na minha frente. Cara, olha só, o Pocket Fives gravou um podcast e, bicho, o podcast do Pocket Fives, pra quem é aficionado com o por trás do poker, ele é maravilhoso. E os caras gravaram um podcast que um dos títulos do podcast, o título é Phil Galfond e Falhas no Global Poker Awards. E aí nas falhas do Global Poker Awards, as que eles apontam e botam o dedo na ferida são no Igor Federal e no BSOP. Ele começa falando o seguinte, olha, na hora... Ele começa falando de um monte de nome que faltou, de revelação e tal, não sei o quê, mas na hora que chega na pessoa da indústria do ano, ele fala o seguinte, existe um nome que deveria ser indicado e que merece ser premiado como pessoa da indústria do ano, que é o senhor Igor Trofani Federal. Que homem, né? A representação do que homem. Exatamente, que homem. Que a maioria das pessoas do poker no mundo não conhecem, mas que nós que somos da indústria sabemos a falha que é não ter ele indicado pelo trabalho que ele está fazendo no Brasil. E hoje na América Latina. Exatamente. E aí, hoje ele é presidente pan-americano. Pan-americano, exatamente. E aí, cara, na hora que eu ouvi isso, eu pausei e liguei pro Federal e gravei um áudio pro Federal falando o seguinte, Federal, ouve o que esses caras estão falando de você, que os caras são o Pocket Fives. É um dos maiores órgãos de imprensa do mundo desde sempre. O Lance Bradley foi editor da Bluff, eu não canso de elogiá-lo, é um cara que eu admiro e respeito profundamente. E falei o seguinte, esses caras foram os mesmos que apontaram o BSOP como Mid-Major Circuit do ano passado. Aí eu despausei, aí eu terminei de mandar o áudio pro Federal e dei play de novo no programa dos caras. Aí eles emendam a fala do Federal falando o seguinte, a indústria, o Global Poker Awards está maluco de não apontar o BSOP como Mid-Major
torneio, quer dizer, tirando os WPT, WSOP, o BSOP tem que ser feito. E aí ele complementa a fala dele dizendo o seguinte: se você trabalha na indústria do pôquer e você não viu o que esses caras estão fazendo no Brasil, você não viu as fotos panorâmicas do torneio que esses caras fazem no Brasil, você não está fazendo seu dever de casa direito. Então, se liga, vá ver o que esses caras estão fazendo. Felizmente, nós estamos aqui, a gente não precisa ir tão longe para fazer o dever de casa, a gente está lá no BSOP, né, frequentando, mas cara, é um reconhecimento muito relevante e muito importante, que mostra, em primeiro lugar, o tamanho, a relevância que o Brasil tem hoje no mundo do pôquer, e em segundo lugar o reconhecimento de um país que não está no centro do mundo, né? Quer dizer, no centro econômico do mundo, não está ali no coração da Europa, não está nos Estados Unidos. Nós estamos fazendo um trabalho por fora que mostra a grandeza do que o BSOP está fazendo, do trabalho que o Federal está fazendo, enfim. Então, parabéns aí a todos os envolvidos e parabéns aos caras do Pocket Fives por reconhecer a grandeza desse trabalho. Nada mais justo, né, senhor? Nada mais justo. Infelizmente não foi indicado, mas ficou uma citação tão grande, quase como uma indicação. Eu acho que depois de um apelo desse, acho que ano que vem não escapa, né? Pelo menos dessa indicação justíssima. Nós sabemos do trabalho que é feito no dia a dia, do trabalho que o Igor fez no pôquer desde os primórdios até hoje, o que ele faz hoje na América Latina, e nós sabemos o que é o BSOP, né? A máquina, que torneio maravilhoso, que coisa bem organizada por todos eles, do DC ao dealer. Então, parabéns pelo reconhecimento, mesmo que não oficial do Global Poker Awards, mas e sim pelo um grande player da indústria, que é o Pocket Fives. A justiça seja feita, os caras que votam no Global Poker Awards, eles podem votar mesmo sem estar entre os indicados, né? E o Daniel Negrano falou no podcast dele que ele votaria no BSOP como Major Circuit, apesar deles não estarem entre os nomes indicados. Claro que é muito difícil ganhar, né? Mas em não estando ali em não sendo o parasita ali do Oscar, né, que está indicado e sem que nojo. Enfim, só para não perder a falinha com o professor, mas o reconhecimento é grandioso e está vindo do mundo inteiro, está vindo da mídia inteira e está vindo da indústria inteira. Bom, como última nota do dia, eu não vou falar nem como notícia, a nota triste do dia. Eu vou passar o microfone para o Gui para ele dar a notícia reta, da forma que ela tem que ser dada. É a nota sobre o que foi falado no podcast do Forbet. Cara, o podcast do Forbet, o sétimo episódio, foi pro ar. Eu ouvi o podcast, achei ele super polêmico e não imaginei o tamanho da repercussão que daria ao podcast. Eu tomo a licença para fazer as palavras do Akari minhas palavras. É tudo errado do começo até o fim, né, Lanza? Quer dizer, não tem nada... Não teve nada de bom que aconteceu. Foi uma lambança. No fato. Foi uma lambança de... Uma total falta de senso de todos os envolvidos, do convidado, que além de ser polêmico, como você já tinha falado, faltou-lhe mais senso ainda, e aos envolvidos, todos eles, Sketch, Lins, Rádio, Crema, todos que estavam ali, no momento que estamos passando, por tudo que estamos passando, colocar no ar no programa da instituição Forbet, que isso deixa muito claro. Eu gravei alguns stories a respeito quando eu falo o seguinte: se o que foi falado fosse falado no podcast da pessoa, Sketch ou qualquer outro, as pessoas são responsáveis pelo que elas falam, ponto. E ele que se arca com as consequências disso. Mas a partir do momento que isso é falado na instituição Forbet, que é uma instituição do pôquer nacional, o maior ou um dos maiores times de pôquer do Brasil, quiçá do mundo, é diferente. E eu acho que, sim, o Forbet tem que ser responsabilizado por isso. O programa foi tirado do ar, mínimo, né, que tinha que acontecer, ainda bem. Foi soltada uma nota pelo próprio Forbet a respeito disso, falando que posteriormente também vai pensar uma forma de abrir o canal para comunicação. É uma pena que isso tenha acontecido. A turma foi para a internet, agora tá, todo mundo, o Akari falou sobre isso, acabou de gravar um vídeo de 20 minutos sobre isso. A Liga Feminina de Pôquer postou um manifesto a respeito, e é isso que nós esperamos. Nós esperamos respeito, nós esperamos igualdade, e nós esperamos, no mínimo, bom senso de todo mundo que está envolvido no meio. Para além disso, eu agradeço a todo mundo que faz parte do grupo do PokerCast no Telegram, porque chegou a ter ali uma faísquinha,
mas a gente pediu a todo mundo que tratasse a situação com a seriedade e com o respeito que foi tratada. Foi uma semana, foram dias, aliás, tudo é muito recente, é tudo muito novo, mas isso foi tratado com muito mais mensagens do que é o padrão do grupo do PokerCast, mas todo mundo vem tratando isso com o maior respeito entre todos os integrantes, mesmo com discordâncias de opinião ali. E então é o que mostra mais uma vez que o grupo do Telegram é um canal de muito respeito e muito carinho. Obrigado a todo mundo que é ouvinte do PokerCast e que participa do grupo. Bora pro Fichasnet, bora pra entrevista. Cara, o entrevistado desse programa é o Fábio Wage, velho. Um cara que orgulho, que satisfação de poder trazer muito ele, tempo, né, hein? Cara? Muito tempo. Um gigante do poker, né? Um cara que tava lá no começo. Falamos de Marcelo Lanza. Ele me falou sobre, não sei se tá nessa primeira parte ou na segunda, acho até que tá na primeira, mas ele fala sobre a dificuldade que é ensinar Marcelo Lanza a jogar poker. Não fala não. Não fala não. Eu acho que ele é tão elegante que nem te bater ele bate, velho. Se ele falou isso, algo de certo ele está fazendo. Eu acho que lamentavelmente ele não falou isso. Mas então vocês ficam aí com a entrevista desse cara fantástico, dessa figura espetacular do poker, Fábio Wage. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast meu amigo Fábio Wage. Wage, que satisfação te ter aqui no PokerCast, muito bem-vindo. Fala, Gui. Cara, eu que fico muito honrado com o convite que você me fez. Tô muito feliz em participar. Sou um ouvinte dos primórdios do PokerCast, né, cara? Lembro de entrevistas clássicas que você fez com Rodrigo Sage, Diego Nakama, lembra? Sim, poxa. 2009 claro. ou 2010? Sim. Desculpa, talvez eu me perca nas datas e tal, mas, cara, eu lembro que foram referências muito importantes pra mim no início da carreira, sabe? Eiji, vamos começar pela pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o Eiji antes de conhecer o poker, cara? O Eiji, antes do poker, era um estudante, tinha acabado de se mudar para Florianópolis, morava aqui há poucos anos. Sou de Diadema, de São Paulo, acho que você já sabe disso, né? Uhum. Mas já moro em Florianópolis há 15 anos. Naquele tempo, eu estava fazendo faculdade, fazia faculdade de História e de Pedagogia. Uhum. E, pelo que eu me lembro, as coisas estavam caminhando meio que naturalmente para eu me formar professor em um médio espaço de tempo ali, né? Então acho que esse era meu plano na época. Até que eu conheci o poker pelas home games, uma história muito parecida com a de muitos jogadores profissionais e não profissionais aí hoje do Brasil. E desde o primeiro momento me apaixonei bastante por esse jogo. Principalmente naquela época nossa, né? Quer dizer, o caminho natural era exatamente esse caminho do home game, e você estava em Santa Catarina, no sul do Brasil, tem uma cultura diferente de poker. A gente vai poder falar um tanto desse cenário catarinense, né? Mas da turma sua de home game, você virou? Quem mais virou? Quer dizer, como é que foi essa pegada lá no começo? Daquela primeira turma, algumas pessoas tentaram... Muitos jogam poker recreativamente até hoje, e alguns enveredaram por outros caminhos dentro do poker. Por exemplo, o meu amigo Luiz Fernando Maionese, talvez você deva conhecê-lo. Não lembro pelo nome. Ele trabalhou na famosa Poker News, acho que era o nome do site, lembra? Ele era o editor brasileiro da Poker News, e outros ainda jogam recreativamente, né? Mas basicamente a galera arrumou outros caminhos. Alguns foram trabalhar como dealers. Uhum. Então o poker abriu algumas portas, não só esse caminho de jogador profissional, né? A mudança para Floripa não tem absolutamente nenhuma relação com o poker, efetivamente. Quer dizer, você foi para Floripa, por acaso a vida te levou e lá você conheceu o poker. É isso. Eu vim para Floripa, eu fiz universidade aqui, aí minha vida de hoje começou a se construir a partir dessa mudança, né? Foi onde eu conheci a minha namorada / esposa, né? Minha companheira, que é a Eli, e onde eu comecei a jogar, e toda a minha carreira começou por aqui.
Cara, a Eli é uma parte importantíssima dessa história, né? Porque ela tá lá desde o começo do poker e não dá pra falar do Age sem a Eli, não dá pra falar da Eli sem o Age, né? E é uma coisa que muito me honra, porque eventualmente eu te citei como Sakurabi, nós vamos poder falar desse nick lá, tá guardado lá pro final da pauta, mas aí ela me explicou o porquê do nick e tal, e cara, que honra, né? Ter vocês como ouvintes do PokerCast, é uma grande honra e satisfação, e um casal que começou no poker junto, ela já estava no poker, você trouxe ela, quer dizer, como é que foi? Porque lá naquele vídeo da Poker House de Floripa, que tem o Giosa gritando e tal, ela já está ali presente do seu lado, né? Eu lembro claramente o dia que eu chamei a Eli para conversar, a gente estava em começo de namoro, eu estava estudando, ela também estava estudando e trabalhando, conheci na faculdade. 2009, eu acho que foi o ano, quase certeza. E eu fui selecionado para o Sitting Gold Team Pro. Você vai lembrar desse projeto, do Caio Brits, do Will Arruda. Sim, claro. Grande Realzito. E aí eu sentei e falei assim, Eli, eu tenho essa oportunidade, eu pretendo dedicar muito tempo, talvez tome muito tempo da nossa relação e eu preciso muito do seu apoio. E a gente estava começando o relacionamento. E ela foi muito compreensiva, me deu um super apoio, falou, vai, se é o que você quer, vamos nessa. Isso foi muito importante. Hoje ela gosta mais de poker que eu, talvez, mas não tanto jogar, mas ela é uma grande consumidora. Ela está sempre assistindo as transmissões, está sempre ouvindo o seu PokerCast. Ela me atualiza de tudo, praticamente ela é minha fonte, né, sobre as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Cara, que legal. E você trouxe ela para trabalhar no poker, correto? É isso. No momento complicado da vida dela, e enquanto eu estava começando o meu projeto com o Cássio, que é o atual V2, né, lá nas origens, ela estava precisando de alguma ajuda, assim, eu pensei eu pedi para o Cássio, na verdade, para a gente dar alguma ocupação para ela. Achei que tinha algum espaço para isso, alguns trabalhos administrativos que a gente não estava muito a fim de fazer. E o Cássio foi um pouco relutante. Eu lembro até que eu falei, cara, qualquer coisa você tira o pagamento dela da minha parte. Mas no fim das contas ela se mostrou muito útil e foi crescendo dentro do V2 e crescendo profissionalmente ao ponto de hoje ela está trabalhando em outros times, né, e recebendo propostas de trabalho o tempo inteiro. Age, claro que nós vamos falar da sua carreira, mas uma pergunta eu não posso deixar de te fazer. A fórmula, ela tem tudo pro desastre, né? Quer dizer, eu vou citar um exemplo daqui de Belo Horizonte de uns amigos que montaram uma banda que eram ele e as esposas, e é um problema, né? Porque, primeiro, relações não são eternas, se a relação amorosa for eterna, profissional pode não dar certo, e como é que você demite a esposa? Quer dizer, é grave, né, o problema. A treta é séria até você ver que o negócio deu certo, e hoje é super legal contar a história e ver que deu certo, mas não é simples, né? A verdade é que a Eli tem uma característica de vestir muito a camisa da empresa que ela trabalha, ela é muito leal, sabe? Uhum. E às vezes, assim, ela foi muito importante, ela é uma base de sustentação muito importante, ela foi pro V2 e ela continua sendo para os times que ela trabalha, ao ponto de cobrar muito dos chefes, entre aspas, os patrões dela, cobrar a maior presença, mais trabalho, mais volume de trabalho, aulas, coaches, essas coisas todas. Eu sofri um pouco mais, talvez o que eu mais tenha sofrido, então, com bastante aspas aí, é que a cobrança acabava sendo mais forte em mim, por eu estar ao lado fisicamente dela, né? Uhum. Então era muito mais fácil dela me apertar do que apertar os meus outros sócios, etc. Mas eu diria até que no meu caso em si, foi ao contrário, não foi um problema, na verdade, a presença dela foi essencial para todos os projetos que eu tive, para minha carreira como um todo, inclusive. Mas teve ali um elemento de gamble na hora que você entrou, você meteu as odds ali na calculadora e falou, é isso. Não, na verdade, ela se mostrou ela foi uma grande surpresa, né? Porque eu esperava apenas que ela fizesse um trabalho, como se diz, um trabalho burocrático. Uhum. Eu esperava que o trabalho dela se limitasse a isso, mas ela não, ela vai além disso. Ela é uma pessoa muito, muito importante. Ela é uma pessoa muito especial, na verdade, Eli. A gente completou recentemente 11 anos de namoro e minha admiração por ela
só aumenta cada dia. Que legal, cara. Vamos falar da sua carreira, porque uma carreira que a gente tem carinho pelas carreiras que começam são 2 projetos que nascem juntos, que eram absolutamente inovadores no poker brasileiro. Um era o time ao vivo do Forbet e o outro era o Sit and Go Team Pro. Eles começaram ali praticamente juntos, no momento que times de poker eram uma coisa absolutamente inovadoras no Brasil e ainda era uma sementinha que acontecia ali no mundo. E o projeto é tão antigo que Sit and Go ainda dava para lucrar e viver dele. Conta pra gente, vamos começar a contar da sua carreira seguindo uma linha do tempo, começando a respeito da importância do Sit and Go Team Pro na sua formação. Antes de eu começar a jogar, eu era, como eu te falei, eu era estudante e eu precisando de uma fonte de renda, tal, comecei a trabalhar como dealer e tentei conciliar ali trabalho como dealer e estudos. Então, eu já estava trabalhando como dealer há um tempo. É claro que essa fórmula não é muito... É muito difícil de dar certo, porque os horários são muito incompatíveis, né? Sim. Então, a faculdade começou a ficar cada vez mais em segundo plano, mesmo que no final eu tenha até ter concluído uma delas, mas foi com muita dificuldade. E eu jogava alguns Sit and Go's no meu tempo livre, assim, né? Que eu deveria estar estudando, mas estudando, eu digo, formalmente na faculdade e tal, mas eu jogava Sit and Go nos meus tempos livres. E um amigo aqui de Florianópolis, que a gente trocava ideia sobre poker, conversava sobre poker, um dia me falou: cara, tem esse projeto aqui, esse Go Team Pro, ele é a tua cara, por que você não se inscreve? E eu achava que era uma coisa muito inacessível para mim na época, mas graças a insistência desse meu colega, fiz a minha inscrição. Para minha surpresa, fui selecionado e fiquei muito emocionado. Foi aí que eu tive aquela conversa com ele que eu contei no início do nosso bate-papo aqui. E aí foi o início da minha relação com o Sit and Go Team Pro e com o Forbet. O início do Sit and Go Team Pro, ele era para formar jogadores de Sit and Go. Quer dizer, o jogador de Sit and Go, ele não jogava MTT, não jogava Sunday Million, não tinha nada disso, ou eu tô errado? A gente jogava exclusivamente Sit and Go's, Sit and Go's de 45 pessoas do Full Tilt, saudosos Sit and Go's, muitos jogadores construíram carreiras a partir dali. Vale lembrar que o Sit and Go Team Pro formou um time muito forte, com jogadores que são relevantes até hoje. Na minha turma tinha nomes como Fabiano Kowalski, Felipe Nunes, o Lagazzi, o nosso japa, né? Ricardo Lagazzi, entre outros aí que estão até hoje tendo algum destaque, ou muito destaque, né, no poker. Hoje em MTTs, claro, né? Sim. Mas à época a ideia era jogar só Sit and Go's. Lembro que a meta era você fazer 10k de profit jogando esses Sit and Go's. Uma coisa que parece um pouco distante nos limites que a gente jogava ali, se você pensar nos dias atuais, né? Mas na época realmente era possível. O tráfego era muito maior do que é hoje. E tinha um negócio, Age, me lembra disso, cara, tinha um negócio que era o seguinte, o objetivo era fazer 10k de profit, em que o jogador ia ficar com uma parte, o time ia ficar com outra parte desse 10k, mas que ele podia ser feito em um mês ou em um ano. Ele não tinha um plano, assim, de um contrato de tantos meses. Ele tinha um contrato de profit, era isso? É isso, o contrato era a meta, 10k. Eu lembro que se eu não me engano, o Kowalski foi até um que fez em um mês, por exemplo. Foi um absurdo. Sem surpresa. Sem surpresa. E o Felipe Nunes também, acho que fez bem rápido, se eu não me engano. Eu demorei uns 3 meses, acho que a média era mais ou menos isso, 3 a 4 meses. E depois você ficava com a sua parte, que já era um bom bankroll para você começar, né? Ou eles te apresentavam uma proposta nova para você seguir no staking e tal, subir os limites que você está jogando. O padrão era a turma ficar ou o padrão era a turma sair? As propostas... Bom, é difícil dizer se as propostas eram boas ou não, porque o projeto era muito inovador, era pioneiro no Brasil, então a gente não tinha muitas referências. Mas eu acho que a maioria ficava. A maioria ficava porque a gente acabava tendo a oportunidade de jogar limites maiores, né? Você foi jogando Sit and Go's até acabarem os Sit and Go's, quer dizer, até enxergar que não era lucrativo? E que horas que você sentiu o cheiro de que ia chegar um momento que o Sit and Go ia estar matematicamente resolvido e que não ia dar mais para ganhar? Bom, eu acho que o Sit and Go Team Pro, como projeto, morreu junto com o Full Tilt, um pouco antes disso. Na verdade, isso o Hellzito ou o Sketch podem responder melhor, né? Mas provavelmente o investimento deles em MTTs fez com que o investimento em Sit and Go's fosse
fosse menos atraente. Mas como jogador, eu acho que os sitting goals, na verdade, eles foram lucrativos por um bom tempo ainda. O problema é que os MTTs naquela época eram muito mais atraentes mesmo. Naquela época ainda tinha um volume grande de jogadores em sitting goals, ainda tinha muita gente estudando bastante, com ROIs consideráveis, então eu acho que o problema não foi nem o sitting goal estar morrendo, mas sim os MTTs estarem se mostrando muito lucrativos. Exatamente isso. Existia um problema de volume, né? Na verdade, já naquela época, só o Full Tilt tinha volume suficiente para fazer esses sit and goals, né? Quer dizer, se bem me lembro, existiam tiros ali em outros sites, mas não tinha. Quer dizer, PariPoker não tinha volume para competir, ninguém tinha volume para competir com o que acontecia no Full Tilt, que era sit and goal formando a cada segundo, né? O PS tinha bastante sitting goals. Eu lembro que até a sua entrevista com o Sage era jogador de sitting goal na época, e ele jogava no PS, basicamente, se não me engano. Só que o Full Tilt tinha uma estrutura muito melhor que a do PS. Não sei se a estrutura em si é muito melhor ou se a gente se adaptou muito, nossa estratégia se adaptou melhor. Eu não vou saber dizer hoje, mas tentando lembrar o que eu achava na época, eu achava isso, que a estrutura do sitting goal do Full Tilt era melhor e muito menos regs, ou os regs eram muito piores. Então, a estratégia que o Sitting Goal Team Pro tinha funcionava perfeitamente, a gente tinha um ROI muito alto. Quando eu fui jogar Sitting Goals no PS, eu senti bastante essa diferença e demorei um tempo para conseguir me adaptar. Você é viúvo do software do Full Tilt também? Quer dizer, você considera aquele software o melhor software que já houve? Eu sempre achei o software do PS um pouco melhor, mas eu gostava mais do software do Full Tilt, da sala. Gostava dos bonequinhos e tudo, né? Dos avatares. Eu sou um pouco viúvo, sim. Mas eu ainda sempre achei o software do PS o melhor. O software do PS estava sempre se atualizando e melhorando, né? Então, sempre me conquistou. O PS foi até pioneiro no break a cada hora, né? O break sincronizado. Não, a justiça seja feita o seguinte, eu pessoalmente, que sempre considerei o software do Full Tilt melhor, inclusive na época o Celso era administrador do PokerStars, e ele falou, pô, Calil, cá entre nós, cara, o nosso software é disparado melhor. Eu falei, olha, há controvérsias. E eu brinco, o Lanza brinca que nós nunca conseguimos fechar um patrocínio com o PokerStars, porque eu falei isso com o gerente do PokerStars na época, nos velhos tempos da Bluff. Olha, mas você não é o único. Muitos jogadores dessa época que eu converso sentem muita falta dos temas do Full Tilt. Era muito videogame, né, o negócio. Parecia mesmo, dava essa impressão. E aí, Jair, o seguinte, chega num ponto que você transiciona para MTT. Você foi até o final do Sit and Goal Team Pro e a transição foi de todo mundo? Quer dizer, foi uma parada coletiva, de repente, como é que funcionou? O Forbet passou a ter os dois times, mata um time, leva todo mundo. Como que funcionou esse final? Eu lembro que uma grande frustração minha era ser um dos destaques do Sit and Goal Team Pro. E na primeira leva do time do Forbet, que foi para MTTs, eu não ter sido convidado. Que foram o Kowalski, o Lagazzi, o Nunes, né? E eu não fui convidado. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava fazendo um trabalho de instrução no Sit and Goal Team Pro junto com o nosso querido Andrei Mosman, né, o Porco Espinho. A gente estava lá gerenciando os times e dando coaches, instrução, e esse era o nosso trabalho à época. Talvez seja por isso que o pessoal não me subiu. Que é muito justo, inclusive, né? Porque se você está ali numa função de instrução, na verdade você não é simplesmente um jogador. Como é que eles te tiram de um time e te levam para outro e perdem o manager do negócio? Eu fiquei algum tempo ainda lá, acho que uns 4 meses ainda nessa função, e jogando, e isso tomava muito do meu tempo, eu lembro bastante disso, era uma dedicação exclusiva a isso, diária, com muitas horas por dia, fazendo revisões, dando aulas e jogando, né? Então, realmente, acho que eu nem tinha estrutura para partir para os MTTs ainda, né? Eu lembro que depois, quando o convite chegou, daí eu que não aceitei, porque eu estava indo muito bem como gerenciando os times. E só fui aceitar migrar para os MTTs quando eu consegui fazer um pé de meia ali para me sustentar por algum tempo. Porque mesmo naquela época, sabia que podia... Aquela época eu quero dizer assim, como iniciando nesse mundo, né?
praticamente, já estava jogando há um ano e meio, então me considero um iniciante ainda. Eu tinha consciência do quanto, de que era possível ficar muito tempo sem ganhar, né? Principalmente no estágio de iniciação ali. Então, quando eu consegui juntar um bom dinheiro um bom pé de meia para me segurar por algum tempo, aí eu aceitei e migrei para os MTTs. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa adaptação, porque o Sit and Go ele tem uma característica que é o seguinte: para um cara igual a você que passou uma eternidade no Sit and Goes, e quando eu falo uma eternidade deve ser 1 ou 2 anos, mas, poxa, quando a gente está falando o seguinte, a gente se conheceu na pré-história do poker era um bebezinho no Brasil. Isso era ali em 2009, tem 11 anos, 12 anos ali. Então, o que acontece? 2 anos são 20% desse tempo. E naquela época, 2 anos era o tempo que o poker tinha no Brasil, era provavelmente a metade de vida do nascimento do Full Tilt até a hora que o Sit and Go acaba, pelo menos metade do tempo da duração do site, na hora que o time acaba, vocês estavam ali dentro do Full Tilt e tal, então vocês passaram um tempo que é absurdo, proporcionalmente falando, jogando um jogo que cada situação dela está mais ou menos resolvida ali. Muito antes dessas ferramentas todas de resolver mãos, vocês estavam com situações que eram resolvidas. E aí vocês passam por um torneio que cada um começa com stack, cada um tem um número de jogadores, quer dizer, o número de variáveis ele aumenta infinitamente, correto? Sim. Essa adaptação a estar jogando há muito tempo um jogo que está virtualmente resolvido e que você passa por cada uma daquelas situações de forma exatamente igual, toda vez que você passa por aquela situação, seja com você ou seja com seu aluno, já que você é manager do time, para adaptar para uma situação em que cada dia você está vivendo uma coisa diferente, foi um trabalho, uma suadeira maluca ou foi macio? O suporte que eu tinha era sensacional, né? Eu tenho um ídolo, uma referência técnica no poker, que é o Hellzito, né? Ele é uma grande referência para mim até hoje. Ele foi o grande responsável por fazer essa suavizar essa transição, né? Mas com certeza são muitas coisas diferentes, são muitas coisas novas. Você citou algumas, né? Por exemplo, até a gente aprender os fundamentos ali do jogo Deep, por exemplo, entender as variáveis da distribuição de stacks na mesa e conseguir explorar isso. Eu acho que a grande vantagem que a gente teve naquela época era que a gente estava jogando uma era pré-Black Friday ainda, né? Os fields ainda eram muito softs, então uma mecânica básica que você aprendia de uns ranges mais ou menos ajustados pré-flop e aprender a c-betar, a fazer umas c-bets mais ou menos, isso já fazia com que você lucrasse um pouco, já era o suficiente para lucrar em alguns níveis. Mas mesmo com toda essa situação, foi um pouco difícil no começo. Eu lembro de estar spillsando stacks de 40 blinds pré-flop, simplesmente porque eu não estava querendo jogar pós-flop, ou alguma coisa dentro de mim não queria... a minha mentalidade não estava preparada para aceitar as dificuldades, os desafios de jogar. Eu estava numa zona de conforto, entende? Do jogo pré-flop. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade que os jogadores, quando migram do Sit and Go para os MTTs, têm. Essa zona de conforto do jogo pré-flop, sabe? A gente tem muita dificuldade, porque a gente tem dificuldades em jogar pós-flop, mas naturais, né? Que a gente vem de um jogo basicamente short stack. Mas se você jogar os limites certos, mesmo com essas dificuldades, com certeza você vai ter um edge pós-flop que tem que ser explorado, né? Eiji, uma coisa que a gente não pode deixar de tratar, e ninguém melhor do que você pode tratar isso comigo, eu não consigo pensar em ninguém no mundo inteiro do poker para tratar melhor comigo, porque você foi um cara que foi instrutor do Sit and Go Team Pro, que quando você entrava para jogar um Sit and Go de 180 ou 45 pessoas no Full Tilt, o número de jogador marcado no software de qualquer jogador que tinha note de Sit and Go Team Pro era bizarro. Então é o seguinte, 100% do tempo você estava jogando com gente do time do Forbet na sua mesa. 100% do tempo. Quer dizer, eventualmente você ia ali fazer uma mesa final que iam chegar diversos caras na mesa final do Sit and Go multiplayer ali, que eram jogadores, e no Forbet tinha uma questão ética que era bizarra, que era o seguinte: qualquer soft play, qualquer amaciada,
qualquer coisa era expulsão reta do time. Conta pra gente um pouco isso, porque isso era um negócio que lá no começo, quando as zonas ainda eram muito cinzentas, lá pro Sketch, pro Will Arruda, que inclusive está convidado pro PokerCast, e eu quero ir pessoalmente em São Paulo fazer a entrevista com ele, agora quem sabe no próximo BSOP. E o Caio Brits, eles colocavam essa questão como uma questão que é o seguinte, tem uma coisa que não tem conversa, amaciou para alguém do time, tá demitido instantaneamente. Conta um pouquinho como é que eram as conversas e essas definições naquela época. Essa pergunta é muito boa. Talvez você se lembre de um episódio que ficou famoso quando o Forbet inaugurou a Poker Villa e eles convidaram o Mike Matusow. Uhum. E ele estava em São Paulo, acabou indo na festa, e quando apresentaram o escritório dos jogadores, ele disse, então é aqui que vocês fazem collusion, né? Que surpresa, então, vindo dele, um cara que deixou aposta não paga aqui no Brasil, que tá tendo problema até hoje lá no exterior, que tem pepino para todos os lados, e o Forbet nunca teve um pepino 11 anos depois. Enfim, realmente, como a ideia de time ainda era uma novidade no Brasil, muitos devem pensar, essa impressão pode ter sido passada de que havia algum tipo de combinado, algum tipo de collusion, algum tipo de estratégia para que a gente se ganhasse como time em si, né? A instrução sempre foi bem clara no sentido de que o poker é um jogo, sempre houve esse respeito com relação ao poker, né? Que o poker é um jogo individual, a ideia de time funciona aqui, fora das mesas, que é um espaço que a gente vai trocar ideias, e é um espaço muito importante, né? Você ter companheiros de jornada, pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que estão em um nível mais ou menos parecido, trocando ideias, trocando experiências, isso com certeza acelera o processo, mas que dentro das mesas nós somos adversários, e isso é essencial para que a economia, até para a economia do poker continuar funcionando, né? Mas sem entrar no mérito da questão da economia, até do ponto de vista ético, né? E aí vocês têm uma experiência que é o seguinte, receber um dos dois donkeys desse PokerCast lá no time, né, cara? Marcelo Lanza Maia foi meio que fazer uma matéria, uma super matéria, quer dizer, foi ser aluno do Sit and Go Team Pro, para aprender, para jogar junto e para escrever e falar a respeito disso. Conta pra gente um pouco como é que foi receber o Lanza lá e viver essa experiência com o malandro. O Lanza entrou numa nova turma. A ideia dele era passar a experiência de um jogador de Single Team Pro desde o início. Uhum. Foi aluno meu e do Andrei Mosman. Uhum. Passou alguns meses jogando e o objetivo era escrever essa matéria depois, né? O Lanza, ele sentiu na pele a dificuldade, principalmente em volumar, ele não conseguia cumprir as metas de volume, pelo que eu me lembro, né? Faz muitos anos, ele não conseguiu cumprir as metas de volume. Uhum. Mas tudo bem, né? A gente não ficou cobrando dele porque a ideia dele não era essa. Tava na cota de imprensa ali, né? Isso, exatamente. Pra gente era muito bom ele estar lá e divulgar o projeto e tudo mais. Mas eu lembro que ele acabou, na verdade, fazendo o episódio do PokerCast. Vocês fizeram o episódio do PokerCast contando a experiência dele, né? A época, se eu não me engano. Cara, que legal, que bacana. Eiji, vamos seguir com a carreira? Quer dizer, vamos. A carreira, a partir daí, quer dizer, já nesse começo, você tinha uma relação com Santa Catarina de jogar os estaduais. Quer dizer, na entrevista, eu achei uma entrevista sua ainda muito antiga, em que você já era tricampeão estadual. Quer dizer, você já tinha gravado 3 main events. Foram só os 3 ou eu perdi, teve main event que você cravou que não entrou em YouTube, não entrou pra internet? Eu ganhei 3 etapas do Catarinense. Uhum. E já faz uns 3 anos que eu não tenho jogado mais ao vivo nos circuitos. Teve uma época, por motivos diferentes, né? Uma época eu não estava muito jogando poker, hoje em dia eu estou me dedicando muito mais a online, tentando recuperar o tempo perdido, sabe? Então não tenho comparecido aos eventos ao vivo em geral, não só do Catarinense, em BSOP. Mas é isso. Joguei com a seleção catarinense também por 4 ou 5 anos. Fomos campeões brasileiros de equipes, junto com o meu atual parceiro e patrão Kelvin Kelber. Uhum. Na seleção. Na qual Rodrigo você era o capitão, inclusive. Isso, eu era o capitão, junto com Kelvin Kelber, Rodrigo Garrido, Igi Bertoldi, Afif Prado, o nosso campeão catarinense da época, Célio, e o nosso menino prodígio, René Paz. Cara, você tá de brincadeira, né? Olha o que era a seleção na época, que até hoje é uma seleção que só tem gigante, né?
A Santa Catarina sempre foi muito bem representada, porque ou a gente formava muito bons jogadores, ou muito bons jogadores decidiam morar aqui. Então é muito fácil até para Santa Catarina, né? Isso é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, você é um cara paulista, que capitaneou a seleção catarinense até ser campeão. Óbvio que depois que você é campeão não tem mais choro. Mas as redes sociais estavam lá já. O nascimento do poker nasce junto com a rede social, né, que é a explosão da internet. E quer dizer, o espaço para porrada estão convocando um paulista para a seleção catarinense já estava. Teve porrada à época? Você lembra de ter tido algum estresse, algum problema? Pessoalmente, eu não lembro de ter recebido nenhum tipo de crítica muito forte, muito pesada, né, por ter nascido em São Paulo. Talvez porque as pessoas nem saibam disso muito, eu não sei. Mas a época a primeira vez que eu fui convocado como capitão, eu era um nome muito relevante em Santa Catarina, então acho que era meio que incontestável, não tinha muito por onde ir, deveria estar naquela seleção mesmo. Perfeito. E aí, Eiji, você está numa cena que é muito viva, né? Quer dizer, você tinha um circuito em Santa Catarina, eu já tive a oportunidade de falar disso algumas vezes, mas você foi um cara que foi muito presente, muito apoiador do circuito. Hoje, 3 anos distante do circuito catarinense, do circuito nacional, você sente falta e você acha que você está... Aí tem 2 perguntas. A primeira é o seguinte, você sente falta do circuito ao vivo? Eu sinto falta de me encontrar mais com os meus amigos. Ou com os amigos que eu fiz, né? Pessoas como você mesmo, por exemplo. Essa galera que a gente construiu alguma coisa, alguma relação bacana em todos esses anos. Isso é a coisa que eu mais sinto falta, mas eu tento manter outros tipos de contato, né? Agora, o poker ao vivo em si, eu não tenho tanta saudade, porque eu acho que é muito tempo, dinheiro e energia investido num evento, que quando eu avalio o que eu poderia estar jogando online, eu sempre opto por estar ficando em casa, jogando online, etc. Então eu vou para a segunda pergunta a respeito do mesmo tópico. Você acha que o circuito sente falta de ter os ídolos locais jogando? Porque, quer dizer, você pega Santa Catarina, se você tivesse os caras todos que, dentro do número de estados da federação, o número de cara de Santa Catarina que passou pelo PokerCast é completamente desproporcional. Se esses caras todos estivessem dando nem que fosse um tiro ali no campeonato local, certamente vocês estariam contribuindo muito para desenvolver esse circuito. Você acha que esse trabalho de conscientização valeria a pena, que daria para fazer isso? Eu acho que a presença de referências e ídolos em qualquer evento sempre engrandece ele, né? A questão é que talvez o circuito não seja tão atrativo para os jogadores profissionais, né? Principalmente, mas é um problema que eu não sei se existe solução, né? Porque um evento de pequeno porte ou de médio porte que acontece aos finais de semana e faz com que o jogador perca o domingo para estar prestigiando o evento, eu acho que não sei se existe uma solução ali. Com certeza tem algum meio termo que dava para alguma coisa ser feita por ambas, algum sacrifício de ambas as partes, né, para isso acontecer com mais frequência. Mas, por exemplo, você quer tirar não estou dizendo que é o meu caso, mas você tirar um cara que... como é que você vai convencer o Kelvin ou o Pitão a não jogarem torneios de $1.000 de buy-in no domingo, pagando, sei lá, dos 100 a 200 mil dólares por primeiro, para jogar um circuito catarinense que, sei lá, paga 10, 20 mil reais por primeiro, né, passando 3 dias jogando? Acho que é inviável, né, do ponto de vista do jogador. Você acha que a exclusão única e resolvida, quer dizer, se sentasse uma federação com os jogadores e falasse o seguinte, a gente exclui o domingo do nosso... cara, isso é uma parada totalmente utópica, porque o circuito depende do jogador recreativo e o jogador recreativo, o dia que ele mais quer jogar é o domingo, evidentemente. Mas você acha que a simples exclusão do domingo facilitaria um acordo entre os estados e os jogadores profissionais daquele estado? Acho que facilitaria. Eu não sei se o ganho de jogadores seria significativo, né? Tipo, por você levar um ídolo, um jogador profissional, se vai atrair tantos novos jogadores recreativos, tirando o domingo só pela presença. Perfeito. E aí, mais uma última pergunta a respeito desse tópico, é o seguinte, a questão da relevância. Estar presente no circuito ao vivo torna um jogador muito mais conhecido, né, Eiji? Você acha, vamos falar do seu caso específico, quer dizer, você é um cara que, pouco tempo, todo mundo que te olhasse num torneio te reconheceria. E talvez a nova geração, uma grande parte da nova geração, tenha perdido o contato. Por quê? Porque eles não te veem no torneio ao vivo, né? Então, como não tá na foto do Super Poker toda hora,
na foto da mídia, na foto da imprensa, talvez isso tire o status de popularidade entre o jogador recreativo. Isso, a evidência, tira a evidência do... Exatamente. Você sente falta disso? Hoje eu não sinto falta. Eu acho que isso foi muito importante num determinado momento da minha carreira em que ser reconhecido era muito importante. Primeiro por objetivos pessoais. Eu precisava provar, sei lá, talvez eu precisasse provar para mim mesmo, ou para minha família, ou para os meus amigos que eu estava alcançando o sucesso que eles esperavam. Em outro momento, até para divulgar os cursos que eu dava, o time que eu tinha, e usar o meu nome, estar em evidência era muito importante, assim, ser considerado relevante era muito importante para essa questão de marketing, né? Hoje em dia não, hoje eu estou num momento de curtir mais esse entre aspas anonimato, né? Até por um momento de reestruturação que eu estou passando, estudando tudo que eu sei de novo e tentando retomar minha carreira. Eu prefiro ficar um pouco abaixo das luzes do stage, digamos assim, né? Então não sinto falta hoje, não. Mas eu acho que é importante, para depender dos objetivos que você tenha a médio prazo. Acho que é importante sim participar de grandes eventos e tá sendo reconhecido, sim. Perfeito. Eiji, vamos falar um pouquinho do pós-Tengo Team Pro, time do Forbet. Quer dizer, você tem uma passagem ali pela Poker Lab, que você chega a fazer um trabalho com eles, correto? Sim, uma série de vídeos. E aí você abre um time. Isso. Bom, quando eu estava jogando, eu joguei pelo Forbet por um ano e meio, 2, joguei MTTs, consegui ter um bom desempenho, um bom profit com eles, e ao final do contrato, primeiro eu queria falar sobre a importância de você jogar para um time nesse contexto que eu estava vivendo, né? Jogar para o Forbet foi muito bom, porque além de todo o aprendizado do ponto de vista técnico, ainda me colocou em contato com pessoas que... Primeiro, algumas que são amigas até hoje, tenho amigos daquela época até hoje, e outras e me deu a possibilidade de conhecer pessoas que estavam buscando o mesmo que eu, até para eu poder ter uma ideia como essa, de criar o V2, né? Então eu encontrei dentro do Forbet o Cássio Pac, a gente trocou ideias, a gente buscava a mesma coisa, a gente tinha um objetivo em comum à época e resolvemos fundar o V2. O que era no começo como jogador? Era um time concorrente do Forbet, que olhava, que seguia mais ou menos os mesmos moldes. Conta para mim um pouquinho o que é o V2. O Cássio e eu tínhamos a ideia de criar um time e, baseados na experiência que a gente teve como jogadores do Forbet, a gente queria melhorar o modelo daquele stake, né? Que era o único que a gente tinha como referência, na verdade, né? Primeiro, porque acho que era um dos únicos do Brasil, na época acho que tinha só o Steel Team do João Bauer, Larissa Mitran, Evandro e Diego Kipp, né? Acho que só tinha esses dois times e o modelo era muito parecido, pelo que eu me lembro. A nossa ideia era fazer melhor. Então a gente começou com deals um pouco melhores e um acompanhamento mais forte. Pelo que eu me lembro, era essa a nossa base de início. Certo. E aí o objetivo era trabalhar com menos jogadores, com o staking melhor e acompanhando melhor para o cara evoluir mais rápido? Quer dizer, como que você olha para o time do Forbet e acha, porra, dá para melhorar esse projeto? Aonde estava melhor? Era no número de jogadores? Era na atenção? Porque só o staking em si não justifica, né? Não, a gente tinha um acordo melhor inicial e a gente tinha a ideia de acompanhar muito mais de perto, né, os nossos jogadores, né? Um acompanhamento quase que diário, assim, do desempenho deles e tudo mais. Eu nem posso dizer que o Forbet pecou nisso comigo, porque eu estaria mentindo. Acho que sempre que eu precisei, todo o apoio que eu precisei enquanto jogador eu tive na época. Só que eu também vivi o crescimento do Forbet, né? De um dia para o outro, assim, cada dia entravam 10 novos jogadores, né, nesse meio tempo. Então, realmente, chegou um momento que a distância entre eu e os meus instrutores estava aumentando, assim, né? E isso a gente não queria que acontecesse no V2. Então, o V2, ele se manteve pequeno até a gente conseguir ter uma estrutura para crescer. Isso só foi acontecer quando o Cássio teve que sair, ou decidiu sair, na verdade, e eu consegui trazer 2 grandes jogadores / instrutores como sócios. O Andrei Luiz, que o Bruno citou ele na entrevista dele, e o Sage, que o Sage, não preciso falar muito sobre ele, né? É uma grande referência no poker aí. Perfeito. O time funcionou até quando? Deu certo e
e por que ele não existe mais? Então, o time funcionou bem por uns 3 anos, passou um ano mais ou menos, com resultados medianos, até o momento que nós 3 não conseguimos mais dar o suporte que precisava por diferentes motivos, né? Eu perdi o interesse pelo poker por um tempo, enquanto o André e Sage estavam muito dedicados ao próprio grind. Isso foi um grande problema, foi o momento que daí a gente colocou o Pabritz e o Great Dent como sócios e instrutores, mas com o tempo a gente acabou deixando o time mesmo, e na verdade o V2 funciona, ele só foi remodelado, né? Até hoje ele funciona, porque ele ainda existe, não como um time nos modelos de 4bet, Samba e etc, mas no modelo de um grande grupo de estudos que eles têm ali, né? Que eles não aceitam novos jogadores, mas eles investem muito nos poucos jogadores que tem, né? Perfeito, bacana demais. Primeira parte encerrada, Marcelo Lanza, da entrevista. Temos uma segunda parte em que tratamos mais um montão de coisa. Obrigado, Age, tamo junto, vamos que vamos. Cara, Golfon Challenge. O que eu chamei no programa passado? Golfon Trucidation? Cara, e aí? Cara, pedimos pinico ou vamos pro coco? Cara, olha só. Conte os números pra quem não está acompanhando. Pra quem não tá acompanhando, é o seguinte: são 25 mil mãos a duração da aposta, tem 1.000 mãos jogadas. 9.927. Tem 1.000 mãos. Exato. Não. Tem 10 mil mãos. Exatamente. Dessas 10 mil mãos foram jogadas, os stakes são 200. Tem uma aposta paralela de 200 mil dele contra 100 mil do VNVID, que ninguém sabe quem é. Ele contra o jogo ele é 100, mesmo, 200. Cara, deixa eu te falar, eu acho que nem pra ele conseguiria estar perdendo $1 milhão num jogo 100, 200. O placar atual é menos 900 mil pra ele, obviamente mais 900 mil pro adversário, 900.240,17 centavos. Pra turma que não sabe, conte pra turma que não sabe, assim, o reiki é de quem? Não tem reiki. Pois é, que absurdo aí. Ele precisava de uma defesa. Ele precisava de uma defesa. Ele precisava de ser defendido no buraco, né, cara? Ele precisa, já que ele tá dando odds no... Eu ia falar com o cara, falou, te dou odds, mas tem reiki. Cap e um blind. Esse negócio tem reiki. Cara, deixa eu te falar, cara, não tem reiki que defenda o tamanho do ferro dele. E aí ele teve uma sessão muito vencedora. E a galera achou que ele tinha botado a cabeça pra fora d'água, falou assim, agora ele pegou o malandro. Aí cortaram a cabeça. Exato. Veio o Tubarão, veio o Velocipastor. Que massacre. E jantou ele, cara. Mas pelo menos tá servindo pra alguma coisa, né? É notícia. Alguma coisa que ele queria, né? Exatamente. Põe na conta da mídia aí. Bota, exatamente. Vai todo mundo lá pro Run One se julgar porque ele tá perdendo $1 milhão. Mas, cara, justiça seja feita, é uma boa divulgação. O trabalho de divulgação que tá sendo feito, obviamente os caras estão fazendo investigação, o Joe Ingram tá fazendo investigação lá no YouTube, aqueles vídeos gigantes e tal. Então, cara, todo mundo tá falando a respeito do assunto e tá trazendo. Nós vamos continuar falando do assunto, porque o Phil Galfond é um cara que todo mundo da indústria do poker respeita pra caramba, gosta pra caramba, torce pra ele. E, obviamente, isso gera interesse. Eu não sei se $1 milhão paga o marketing que ele estava disposto a investir, mas, enfim, é o primeiro de muitos confrontos que ele vai ter. Tá bom, vamos pro quadro de bet esportivo rápido. Que é o bet, não é esportivo. Quadro de bet rápido foi o seguinte, Lanza. Eu tinha assistido os filmes do Oscar, ok? Sim. Você não tinha assistido? Não, assistido alguns. Assistido alguns. E aí o seguinte, você virou pra mim e falou o seguinte, mano, se a gente for fazer uma aposta, você vai estar me roubando nessa aposta, correto? Foi a afirmação sua. Ok. Aí eu virei e falei, bicho, eu não quero roubar ninguém. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 4 filmes, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, O Coringa e O Irlandês, vão botar num saquinho e vão sortear quem fica com cada lado. Não, 1917 também, nós colocamos, só que não nós tiramos. Saiu. Nós tiramos. No final só entraram esses 4 filmes. Eu falei, cara, vamos botar pouco pra eles foram sorteados. Pra turma que acompanha o podcast poder ouvir. Nós escrevemos todos os nomes, tiramos os que não iam participar e sorteamos 4 para nós dois. Exatamente. Aí acabou o sorteio. E Marcelo Lanza comemorou. Comemorei. Falou, bicho, peguei o malandro. Ganhei Joker, ganhei não sei o que, pá. Saíram os odds no Bet 365. E o Lanza tava lá na frente voando. Voando. 1917 já ganhou o Oscar de melhor filme, já ganhou o melhor diretor, já ganhou o melhor montagem, melhor 1917. fotografia. Eu não tenho ele. Mas Sim. ele anula meus bet. E eu tenho certeza que eu vou puxar os atores. Os 2 atores são seus. Exatamente. Brad Pitt e o Joaquin Phoenix. Puxei. Isso. Tô ali segurando 100zão, era 50 de cada um e 100 do filme. Falar, cara, o filme vai bater
vai dar eu 100zão. Sem final. Vai bater. que bate o Era Uma Vez em Hollywood, você já arrumava, era 250 Isso, em mim, tal. 300. Aí, de repente, como nada parece detê-lo, surge das cinzas diretor Parasita. Eu falei, quê? E eu já não tava vendo. Que se diga o seguinte, eu preparei pra ver o Oscar e dormi antes. Dormi com a televisão ligada. Aí eu dou aquela revirada no estômago, sentindo mal, a gente abre o 365, vamos olhar as odds. Pra você ter uma ideia, na hora que começa o Oscar, o 1917, ele começa a 1,65 com o melhor filme, ele cai pra 1,10. Cara, ele chegou a pagar muito menos que isso. 1,10. Ele chegou Porque ele foi confirmando todos os Oscars, tipo, fotografia, não sei o que e tal. Ele vai batendo o conceito técnico inteiro, ele vai batendo. Os Oscars que esperavam dele, ele puxa um de som, que era um flip com Ford versus Ferrari. E aí, cara, na hora que ele bate o diretor, a odd, que tava 1,10 de 1917, na hora que o Parasita bate, ela volta pra 1,60. Eu falei, ixi. Aí ela cai pra 1,50, eu falei, segura site. E aí, o Parasita comeu o golpe. Ou seja, paga nós. Paga nós, Lanzinha. Então, no final das contas, eu perco 50. Exatamente, meu sábado à noite passado Não pagou 50. foi muito menos que 50. Ah, é porque a obra fechou. A obra fechou. Lamentável. Então foi uma caixinha de cerveja na esquina. Exatamente. Porque Lamentável. 50 conto é o máximo que tá dando hoje em dia, tá? Uma caixinha de cerveja de latão. Eu disse, cara, deixa eu te falar, pra quem ia perder 200 ou 200, pra quem tava fazendo conta de perder 200 ou 250, 50 positivo é dinheiro demais. Pra mim vale 300. Isso não existe, cara. Isso não existe. One time, a conta também, às vezes tem que chover no deserto. De novo, né? Redes sociais, senhor. Redes sociais curtas hoje, Marcelo Lanza. Começando pelo Max de Nova Lima, que passou 3 meses grindando e, cara, mandou os parabéns, elogiou pra caramba. E, por favor, citem a minha conta no PS pra dar aquela regulada. O nick dele é Max Caco. Pode deixar claro, então já tá citado, Max. Obrigado. Cara, que grind, hein? 3 meses, olha. E, cara, Marcelo Lanza me pagando durante o programa. Já bateu aqui a notificação, obrigado. Grande abraço pro Max, amigo de Nova Lima, ouvinte de Nova Lima. E, Lanza, uma falinha que eu não aguentei, cara. Eu saquei do grupo ali, enquanto, no meio da discussão do tsunami que tá acontecendo no grupo do Telegram, o Bruno Machala meteu no grupo ali do PokerCast. Julguei ontem a direita do Mesquil. Bom papo demais, mas fomos jantados com brócolis e alcaparras. Ao que o Thiago Pimenta respondeu: vivi pra ver Machala e Mesquil serem jantados numa mesa de pôquer. Vivemos, Thiago, parabéns. Isso muito é nice raro. comentário, belo comentário. Fato raro. E eu queria mandar também regulada de conta pro nosso brother Pita, que tá num chororô comigo aqui, que não tá regulando nada, então segue aí a regulada, a citação pra regulagem. Mais do que uma citação, o Pita é um gênio de memes, falinhas e etc. Então, beijo pra você, Pita. Finalização, senhor? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, Super Poker está. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, obviamente, o PokerCast, revista Flop, a revista de poker, há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. E mimilisca.com, cobertura mão a mão de torneios de poker pelo Brasil, Uruguai, mundo inteiro. Dica cultural, Marcelo Lanza. Ah lá, bate aí. Não, eu ia falar Parasita. Sério? Se você não assistiu Parasita, velho, vai assistir Parasita, porque é animal mesmo. O filme é bom. Você assistiu, Lanza? Eu não assisti. É bom demais, cara. Não assisti. Mas deixa eu te falar um negócio. Semana passada eu fiz uma promessa e veio cumpri-la. Eu falei que caiu um caminhão de DVD aqui na esquina de casa e que dele tinha caído o Velocipastor. Velocipastor. Velocipastor é um filme em que um padre, na verdade não é um pastor, é um padre que recebe uma maldição e ele vira um dinossauro. Isso. E ele é convencido por uma prostituta a usar o poder dele de virar um dinossauro pro bem e ninjas. E ninjas. Essa é a definição do filme. E ninjas. E ninjas. E, cara, eu fui assistir Velocipastor. E eu queria falar o seguinte, cara, nota 10 no quesito filmes trash, tranqueira, pra quem gosta de Sharknado e companhia. Esse filme é a definição internacional de filmes maravilhosos, trashes, que você vai rir um absurdo. Então, para além da indicação de Velocipastor, eu queria indicar o seguinte: façam o que eu fiz. Já que o filme é curtinho, ele tem 1h10 aproximadamente, você dá play, assiste o filme inteiro com áudio original. Na hora que terminar o filme, você dá play de novo e assiste com os caras do Decréptos Podcast, comentando o filme em tempo real enquanto eles assistem pela primeira vez. Eu gastei 2h20 nesse filme, então, assistindo as 2 vezes. E, bicho, deixa eu te falar. Que momento. Nota 10. Que nota momento. 10. Nota 10. O IMDb
Se eu fosse o dono do IMDb, ia ser proibido você dar uma nota menor do que 10 pra esse filme lá. Entendi. Logo, o filme deixa uma bosta. Exatamente. Uma bosta Certamente muita completa. gente vai achar. O Rick, por exemplo, que não consegue ver poesia. O Rick não entende nada de filme. Não entende nada Ele de fica cinema. ofendidíssimo comigo com Não isso. entende nada de cinema. Então ele não entende. Ele fica lá Brincadeira, indignado, me xingando e tal, não sei o quê. Eu não tô brincando, não. Tô falando sério. Ele vai ter que me convencer muito pra eu levar a opinião dele de cinema a sério. Que fenômeno. Cara, a minha dica da semana, ela é uma série que não vem fazendo o barulho. Eu resolvi grindar séries que não faziam barulhos. Falei, cara, toda vez eu falo sobre as séries que estão fazendo muito barulho e tal, não sei o quê. E aí eu fiz isso. Olha o nome da série que eu vou dar a dica. October Faction. October Faction. Faction. É tipo facção de outubro. Uhum, ok. Cara, bons atores. Atores até É sobre famosos. um monte de gente alemã que vai beber cerveja em outubro? Não, cara, na Em verdade... Hamburgo? Na verdade, é uma família de... É como se fosse um círculo secreto dentro da comunidade atual que caça monstros no meio da nossa comunidade, no nosso dia a dia, entendeu? Então, vestidos e trajados de forma normal, como pessoas comuns, às vezes eles sacam grandes armas para ir atrás de grandes monstros. E por aí ela desenvolve um roteiro, onde tem filhos gêmeos e tal, não sei o quê. E eu tô adorando. Ela tem 10 episódios, muito bem filmada, uma bela produção Netflix, apesar de não estar com esse barulho todo, com atores conhecidos. Os dois principais atores são bem conhecidos, inclusive, do meio. Turma, sabe aquela hora que você fica naquele momento assim, o que eu quero ver? Então, se você gosta de Ragnarok, se você gosta dessa linha que eu tô falando, perde lá 11 horas da sua vida. 11 horas é coisa demais, velho. Deixa eu falar, eu tô trabalhando demais pra morrer rápido, velho. Perde 11 horas da sua coisa vida ali demais. e vê os 10 episódios. Eu tô no 7º, eu perdi só 7. Mas eu confesso que tá divertido. @GuiCalil e @LanzaMaia são os Instagrams e Twitters nossos. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet. A edição é do maravilhoso Vini Oliver. Valeu! Um grande abraço e até a próxima semana. Cara, vão torcer muito, porque tudo que eu queria era um high stakes poker naquele... E falou o seguinte, por favor, citem minha conta no PS. Max Caco, KKK, grande... Não.